prestação de serviço. Muitas pessoas confundem este documento com o termo de consentimento livre e esclarecido. É comum essa confusão, porém, eu vou desmistificar isso para vocês, começando pelo contrato de prestação de serviço. Aqui é apenas a regulamentação da relação com o seu cliente, tá? Aqui é um livro de leis, de normas, as regras do jogo. Vocês vão jogar um jogo e ali vão estar as regras. Lembra quando você comprava, ou compra ainda, um jogo para poder jogar com a sua família, o jogo chega, você traz o jogo para sua casa e você precisa saber o quê? As regras. Pouco tempo atrás, comprei um jogo e não sabia jogar. O que eu fui fazer? Fui ler as regras. O que eu poderia fazer, o que cada um não poderia fazer, como é que começava e como é que terminava. E aqui é um contrato de prestação de serviço, é a mesma coisa. Nesse documento vai constar toda a relação jurídica entre a parte. Não é relação técnica, é relação jurídica entre as partes. Bruno, posso atuar sem contrato? Poder pode, mas não deve, tá? Não deve. E isso aqui, você não precisa ter um contrato de 5, 6 folhas, não, tá? Você pode ter um contrato simples, mas que tenha todas as informações que nós vamos passar aqui para vocês, tá? Que, como eu já falei, não se confunde com o termo de consentimento livre e esclarecido. O termo de consentimento livre e esclarecido, ele informa o paciente para gerar o consentimento, tá? O contrato, ele envolve as regras que deverão ser respeitadas pelas duas partes. Preste atenção, o contrato serve para as duas partes respeitarem as regras deste jogo. Tanto você, como profissional, que é o prestador de serviço, como o seu paciente, que é o consumidor, o destinatário final dos serviços que você está prestando. Bem, o contrato, você tem que ter uma qualificação. O que é isso? Vai falar quem é o contratado e quem é o contratante. Tá? Quem está te contratando? Nome, endereço, importante ter endereço, o CEP e o e-mail. Para quê? Se você necessitar enviar um relatório, uma notificação com aviso de recebimento, você vai ter esses dados de forma mais fáceis ao seu dispor, tá? O seu endereço comercial, né? O seu telefone de contato, o WhatsApp é importante também para você ter com esse seu cliente, tá bom? Você colocou isso na primeira parte. Depois você vai colocar o objeto desse contrato. O que você vai prestar para esse cliente? O que você vai fazer com este cliente? Você vai fazer uma consultoria contínua? Você vai fazer procedimentos, concessões? O que está abrangendo nessa sua relação com o seu cliente? Por exemplo, você vai fazer 3 sessões disso, 10 sessões daquilo e 4 consultorias para alguma coisa. Vocês entenderam? Vocês vão especificar o que vocês vão fazer com este cliente. Bruno, posso colocar tudo em um mesmo contrato? Sim, você pode colocar tudo em um mesmo contrato. Aqui não tem problema, tá bom? Você pode botar em tópicos. Por exemplo, 5 sessões de Botox, 4 de limpeza de pele. Um exemplo, tá? Ou ozonoterapia no mesmo cliente. Entenderam? Vocês podem colocar vários procedimentos no mesmo contrato. E especifica sessões, quantidade, tá bom? Tempo, ok? O que não estará incluso dentro desse tratamento? O que você não vai fazer com ele? Porque, veja, alguns procedimentos que acabam trazendo uma certa confusão ao paciente, ou é induzido a achar que você vai colocar alguma coisa que para ele que poderia ter, na verdade ele não tem o direito daquilo ali. Então, deixe especificado cada tratamento, o que contém, o que não contém. Uma coisa muito importante também, que acontece bastante, paciente que atrasa no atendimento. Espera ou não espera? Desconta ou não desconta? Considera-se falta ou não? Considera abatido no tratamento ou não? Por exemplo, ele acordou com você 10 sessões e ele pagou essas 10 sessões.
antecipadamente. Estou dando esse exemplo aqui. E ele começa a faltar. Essa falta, ele sabe que vai bater nas sessões, você vai cobrar por isso. Por quê? Você reserva um espaço, reserva o seu tempo e você deixa de atender outra pessoa. Então, ele tem que estar ciente que se ele não for, você estará perdendo dinheiro. E o contrato é para isso, para ambas as partes não terem prejuízo. E você não pode perder dinheiro. Então, isso tem que estar bem claro. Lembra que eu falei? Informações adequadas e claras para o consumidor. Ele está ciente quando você for ler o contrato, principalmente nesses pontos, tá? Algo importantíssimo que eu deveria falar aqui e eu não falei, tá? A letra do seu contrato, dos seus documentos. Qual a letra que você usa? Qual o número da letra que você usa? Isso faz diferença? Muito, porque a regra é, pela lei, Código de Defesa do Consumidor, o número é 12. Você sempre tem que começar a elaborar um documento, um contrato, vai lá e muda a letra, bota a letra 12, é determinado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Outro fato importante, o cliente pagou uma parte do tratamento, tá? Pagou uma parte do tratamento. Você realizou 50% desse tratamento. Procedimento realizado não é procedimento reembolsado em regra. Depois eu explico para vocês. Então, ele pagou para você 10 procedimentos já, 10 sessões, tá? Você acertou com ele 10 sessões, ele falou o seguinte, olha, eu tenho um desconto se eu pagar à vista? Você falou, tem, vou te pagar, se você me pagar à vista, eu dou tanto de desconto. Vamos supor, para ficar uma conta fácil, todos esses procedimentos juntos, a conta deu R$1.000. Estou falando bem basal para poder colocar mais fácil na sua cabeça. R$1.000. E seriam 10 procedimentos. Então, são R$100 por cada sessão, R$100 por cada procedimento. Tá ok? Beleza. Tudo ótimo. Ele foi e só compareceu 3 vezes. 3 vezes. E ele não quis mais fazer o atendimento. Como eu falei, em regra, procedimento realizado, consultoria feita, não é reembolsada. Então, ele já consumiu R$300 do valor que ele já pagou, tá? R$300. Então, sobram R$700. Esses 700 que ele já te pagou, provavelmente você já investiu em alguma coisa no seu negócio, seja no marketing, seja na aquisição de equipamento, seja, no pagamento a terceiros, pagamento de impostos, pagamento da sua fatura do financiamento que você está fazendo no seu local. Não pode ser? Muito provável. Então, esses 700 você devolve inteiro ou não? Muitas pessoas falam o seguinte, olha, eu vou reter, vou segurar 70% e te devolvo 30%. Tá bom? Vamos lá. Qual a porcentagem que eu tenho que eu posso reter? Porque você comprou o material que você ia fazer nele. Você reservou o seu horário para ele na sua agenda. E isso é um gasto. Tá ok? Beleza. Quanto que eu posso reter ou não? Eu vou te falar, esse número que eu vou te falar agora é sobre a base de decisões judiciais, tá? Decisões judiciais. O que seria isso? Analisando as decisões judiciais, o que seria adequado para o fornecedor de produtos ou serviços reter de quantia já paga e que o cliente não vai querer mais, de 15% a 20%. Então, vamos supor que o seu contrato coloque 20%. Você vai falar, olha, eu vou reter 20% de R$700. E o restante você paga a este cliente, tá? E aqui está o seguinte, você pode colocar também o prazo que você tem que pagar a ele. Eu vou te devolver esse dinheiro em 7 dias úteis, em 5 dias úteis, em depósito em conta, tá ok? Então, sempre isso vai no seu contrato bem especificado. Então, agora, vocês têm a noção que de 15% a 20% eu tenho que devolver por causa de jurisprudência, os precedentes judiciais. Isso não está no livro, isso está no dia a dia
vivenciando tudo isso, tá ok? Próximo passo do contrato. Olha que legal. Como já falei, não se devolve o que já foi prestado, tá? A forma de devolução, eu quero deixar muito claro aqui nesse contrato. Isso depois, quando você fizer um termo de quitação baseado em recusa de tratamento ou desistência de tratamento ou como acordo de rescisão, você precisa entender algo que ele tem que estar ciente que você vai devolver em 7 dias úteis. Ele tem que estar ciente que você vai devolver, por exemplo, em transferência para a conta bancária em nome dele, né? Nunca diante de terceiros, tá bom? Bruno, eu posso devolver em mãos? Pode. E se você especifica lá no seu contrato, ou, por exemplo, que você não vai devolver em mãos, você coloca no seu contrato, tá? Você não pode ter cláusulas abusivas, como, por exemplo, não devolve esse valor, ou que o cliente tem que ir em outro município pegar o valor. É desproporcional e isso aí, judicialmente, vai ser quebrado e você vai ser condenado a devolver e ainda pagar um dano moral se o juiz entender que aquilo afetou o consumidor ao ir para outro local para pegar esse dinheiro, tá bom? Isso é muito importante vocês terem isso em mente, tá? O contrato, ele pode ser assinado fora do ambiente da clínica, do consultório ou da casa do cliente, né? Você faz atendimento na casa do cliente. Você leva o contrato para assinar, ou o cliente senta na sua mesa, e começa a discutir com você sobre valores. É isso aqui, toma o contrato, ele assina. Agora, ele pode levar o contrato para casa, não pode levar? Olha, posso levar o contrato para casa? E eu assino, e eu trago para você? Ou eu te envio e trago depois escaneado? Ele pode fazer. Quando ele assina fora do local de trabalho dele, do trabalho, do seu trabalho, da sua clínica, fora do local do estabelecimento, ele tem um prazo de 7 dias para desistir, tá? Então, 7 dias para desistir, não tem taxa de retenção. Se ele tiver pagar, transferiu para você, por exemplo, ele levou o contrato hoje, tá? Hoje. E ele, hoje mesmo, ele pagou para você por transferência. Olha, eu estou depositando tanto por transferência bancária. Ele, no dia, daqui a 5 dias, ele desistiu. Falou, olha, eu não quero mais fazer tratamento, eu mudei de ideia, por falta de dinheiro, ou porque eu achei alguém mais barato, ou porque eu achei alguém mais perto, não importa. Ele não precisa nem justificar, ele pode recusar, porque tem o prazo de pensamento, o prazo de reflexão. Ele pode desistir se ele assinou fora do estabelecimento, tá? Então, essa devolução é integral e somente essa é integral. Agora, o próximo documento é importante e muita gente desconhece.